Nos aproximamos de mais um ano da história das nossas vidas. E nós queremos trazer uma breve reflexão. Não é uma pregação, como fazemos nas terças-feiras, mas é uma meditação na palavra de Deus. Antes, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui querem ter um 2020 abençoadíssimo? Você sabia que um ano abençoado depende muito mais de você do que de Deus? Sabia disso? Um ano abençoado depende muito mais de mim e de você do que do próprio Deus. Porque Deus quer nos abençoar com bênçãos extraordinárias. Então eu fiquei imaginando se Jesus estivesse aqui no meu lugar hoje, e ele fosse dar alguns conselhos para nós, para a igreja que é dele, que conselhos ele daria? E eu imaginei e pensei extrair da própria palavra alguns conselhos para que o seu ano seja um ano pleno de grandes conquistas, de grandes vitórias. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Cumprimentamos os queridos irmãos que estão lá na parte intermediária. Fomos informados que já está completamente lotada esta parte. E eu vou me apressar, porque entendo que você veio para este lugar, porque também espera receber uma ministração, espera orar, espera clamar, espera colocar diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades. Obviamente, sem se esquecer de agradecer pelas bênçãos alcançadas. Quem já encontrou João capítulo 8, versículos 31 e 32, dê um amém bonito. Amém. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos juntos o 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai querido, nestes poucos minutos, que a tua palavra venha sobre nós e alcance cada coração neste santuário, ali na parte intermediária e ao alcance da nossa voz. Oramos assim no nome de Jesus e você se senta dando glória a Jesus. Se nós dessemos ouvidos à palavra de Deus, em especial a palavra do Senhor Jesus, nós teríamos uma vida muito mais feliz e abençoada. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio falando diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, ou seja, vida farta, vida feliz, vida abençoada. O grande problema é que temos facilidade para ouvir os mestres que dominam as mídias sociais e os palcos deste país. Há pessoas que pagam uma entrada, um ingresso altíssimo para ouvir um homem dizer como você deve fazer para ter uma vida feliz. Eu não quero aqui remar contra ninguém, porque não é o nosso objetivo. Mas o que eu quero dizer para você é que se você ler as palavras de Jesus e colocá-las em prática, você terá uma vida feliz e abundante. Não sem problemas, porque todos nós temos problemas, e Jesus nos alertou quando disse, no mundo tereis aflições. Mas em seguida ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E venceu como homem. Venceu estando aqui entre nós como homem que era, sem obviamente deixar de ser Deus. Era o Deus homem, era o Emanuel, era o Deus conosco. Todavia, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecados. O que eu quero resumidamente dizer é que não há na face da terra
alguém que possa nos ensinar melhor a viver do que o Senhor Jesus Cristo. Não há na terra um homem que possa ter ensinamentos tão favoráveis e abençoadores como a pessoa bendita de Jesus. O grande problema é que Satanás e o pecado que reside em nós, a natureza pecaminosa, nos inclina e nos afasta de Deus. Querem ver uma coisa? Quando eu atendo pessoas, geralmente com problemas, e geralmente elas vêm com problemas sérios, eu faço uma pergunta, um levantamento. Ela conta o problema e eu digo, você tem lido a Bíblia? E esta pergunta é uma pergunta constrangedora, que eu não faria esta noite aqui. Porque dados estatísticos dizem que apenas 5% do povo cristão lê a Bíblia diariamente. Isto é assustador. É como se você tivesse um verdadeiro tesouro nas suas mãos, na sua casa, mas você não lança a mão dele. O que é mais assustador é que pesquisas feitas nos Estados Unidos afirmam que apenas 10% dos pastores leem a Bíblia diariamente. Não é de se estranhar que o povo de Deus tenha perdido força nos últimos anos. Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, porque, modéstia à parte, esta igreja é reconhecida como igreja da palavra. Tem escola dominical às 9 horas da manhã. Tem culto da palavra terça-feira. Tem palavra domingo após a escola dominical. Tem palavra no domingo à noite. Tem palavra quinta-feira. Tem palavra no círculo de oração. Tem palavra em toda e qualquer reunião desta igreja. Agora, o que eu quero falar é da sua vida. Porque, geralmente, quando a pessoa quer tomar alguma decisão, ela vai para a internet e ela procura ouvir alguém que tenha experiência naquela área. Não é pecado fazer isso. O que eu quero dizer para você neste último dia do ano é que não há palavra mais rica, abençoadora, poderosa, transformadora, libertadora, uma palavra que emana dos lábios do Senhor Jesus. E eu queria rapidamente dizer para você, Jesus, fala para nós aqui esta noite, quais os conselhos que o Senhor tem para dar para nós, para que o nosso ano seja melhor. Está preparado? Se está, diga amém. Primeiro, seja generoso. Você pode dizer comigo? Seja generoso. Pastor, eu já sou, então eu digo, seja mais generoso. Não existe nada melhor para que você tenha uma vida de satisfação do que abrir a mão para doar. O grande problema é que geralmente nós nos preocupamos. Se damos do que temos, nos fará falta, ou nós sentiremos falta em seguida. E biblicamente é exatamente o contrário. Quando você quer receber, você dá. E alguém disse, muitos anos depois da Bíblia, que é dando que se recebe. Mas, na verdade, já está na Bíblia Sagrada de forma implícita. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pastor, o senhor está falando de recursos? Não apenas. Se bem que Jesus disse que o dinheiro é um bem, é um Deus, ele chama de Deus, ele chama de Mamon, Deus das riquezas, tão poderoso que ele concorre com o próprio Deus. E Jesus diz assim, não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e a Mamon, provando claramente que a grande dificuldade que a pessoa tem é de liberar o seu bolso. Todavia, ser generoso não se limita apenas a isto, significa ser generoso ao elogiar, ser generoso significa ser generoso ao fazer amigos, ao honrar pessoas, e geralmente nós temos dificuldade em dar. Nós queremos sempre receber. Quem quer um ano de 2020 abençoado? Chega em casa, abre o guarda-roupa, pega aquelas roupas que você não usa há 3, 4, 5 anos. Você tem uma paixão por aqueles calçados que você não usa mais. Os ternos que você usava quando era magro. Então preste bem atenção para isso. Abra o armário e comece a exercitar. Senhor, eu vou começar a oferecer tudo aquilo que não está sendo útil na minha casa.
mas pode ser útil para alguém. Quem está me acompanhando, diga amém. Comece a compartilhar, saia pelas ruas e faça algo bom. Procure alguém com fome, separe um sanduíche ou um prato de comida e ofereça. Algo extraordinário vai acontecer dentro de você. O grande ricaço da face da terra, chamado Bill Gates, a vida dele só ganhou sentido, não foi quando ele era presidente da maior empresa do mundo. A vida dele ganhou sentido, segundo as palavras dele, quando ele entregou a presidência da empresa e saiu pelo mundo fazendo bem, saciando a fome de pessoas famintas. Criou uma instituição filantrópica e começou a doar do muito que ele tinha. E aí ele encontrou satisfação. Deus não te chamou para ser um poço sem saída. Deus não te chamou para ser um mar morto. Deus te chamou para ser como o Rio Jordão. Recebe por um lado e entrega por outro. Recebe por um lado e entrega por outro. Se você quer ser abençoado, seja generoso. Segunda coisa, quem está aí ainda, diga amém. Desenvolva relacionamentos mais profundos. João 15:15. Jesus diz assim para os discípulos: não vos chamarei servos. Escute isso. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O próprio Jesus nos dá um conceito maravilhoso de relacionamento. Há pessoas que têm relacionamentos de amizade, mas são relacionamentos rasos, não aprofundam esta amizade. Eu tenho dito aqui, porque aprendi com um amigo que veio pregar aqui, pastor Nerildo, que um homem, uma mulher, obviamente, deve ter pelo menos 6 amigos. Pastor Alessandro dizia 5, pastor Nerildo disse pelo menos 6 amigos. E quando a gente quis saber, por que 6 amigos? Ele disse 6 amigos, porque na hora da morte, na hora de segurar o caixão, você precisa de pelo menos 6 pessoas para segurarem na aba do caixão. Como é que estão as suas amizades? São amizades do WhatsApp? São amizades da tela? Eu vi postei até no Face isso, um vídeo interessantíssimo, porque há uma propaganda em que as pessoas mostram o seguinte: amigos que moram em cidades distantes ou próximas, e eles vêm para se encontrar. E eles pegam aqueles amigos e desenvolvem um estudo rápido, dizendo quanto tempo vocês conversam face a face, face to face. Quanto tempo vocês conversam olhando nos olhos? E eles fizeram um cálculo. E eles perguntaram, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Fizeram um cálculo e disseram, nesta proporção, sabe quantos dias vocês têm para estar juntos? Aí deram um relatório, 40 dias, 20 dias. Isto é muito útil, mas isto tem nos roubado. Isso tem nos tirado o privilégio de sentar e olhar nos olhos das pessoas. E eu estou dizendo a partir de mim, porque eu sei que com você é assim também. Pastor, eu quero ter um 2020 melhor. Então, desliga o telefone, sente-se com as pessoas que você ama, olhe nos olhos e diga o quanto elas são importantes para você. Eu posso ouvir um amém sobre isso? Pastor, eu não faço amizades mais profundas porque eu não quero me machucar. Ouça, a vida é um risco, viver é um risco. E porque você se decepcionou com o Joãozinho, com a Mariazinha, não significa que 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra não podem desfrutar da sua amizade. Ouse ter amigos, ouse ser amigo, porque esta é a melhor receita para viver feliz. Pessoas estão morrendo ensimesmadas, dentro de quartos, fechadas. A comida é colocada porque ela já não tem ânimo de sair do quarto. Por quê? Porque tudo começou com isolamento. Deus nos fez para desfrutarmos de amizades e amizades verdadeiras. Você pode olhar para essa pessoa linda que está do seu lado e dizer para ela, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Quer viver uma vida feliz em 2020?
Terceiro lugar, trate com seriedade o pecado. Vamos dizer juntos? Trate com seriedade o pecado. Não viva em desobediência. João capítulo 5, versículo 14. Deixe-me ler aqui rapidamente para você, porque o tempo urge. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Diga comigo, o pecado é bom no momento, mas gera consequências terríveis. Nós estamos estudando sobre Davi. E eu falei numa das mensagens aqui, que um dentista me perguntou, por que Salomão tinha 1000 mulheres? E eu não posso ter pelo menos 3. Por que Davi tinha uma meia dúzia de mulheres? E eu não posso ter pelo menos 3. E uma das respostas é porque Davi, tendo filhos com mulheres diferentes, teve cerca de 20 filhos, todavia, aqueles filhos trouxeram problemas terríveis. Só para citar, Absalão matou Aminon, porque havia se relacionado de forma indevida com a sua própria irmã. Absalão resolve tirar o reino do próprio pai e, perseguido, morre traspassado. Eu lhes pergunto, o pecado vale a pena, sim ou não? Então, entra 2020 com uma decisão. Pecado já era. Eu estou querendo obedecer a Deus e viver segundo a sua palavra. Eu esperava um aleluia melhor. Eu esperava um glória a Deus melhor. Isso é decisão. Não somos mais abençoados porque flertamos com o pecado. Oh, meu Jesus, a palavra vai descendo assim oh, glória. Você sabe o que é que destruiu Ló? É porque Ló chegou com Abraão e tomou a decisão de escolher a terra. E olhou para as campinas, que eram lindas como o jardim do Senhor. E ele foi para lá e Abraão disse, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem nenhum problema. E a Bíblia diz que ele vai para Sodoma e Gomorra. E ele arma a sua tenda no limite. Ouça, eu não havia programado isto, mas no último dia do ano, eu preciso dizer a você que está flertando com o pecado. Você ainda não caiu no pecado, mas você está igual Ló, afligindo a sua alma. A carne está puxando, e Deus te trouxe aqui esta noite, não só para você passar o ano dentro da casa do Senhor. Deus está falando com você esta noite. Abandone o pecado, fuja enquanto é tempo, e volte-se para Deus, para você ter uma vida feliz e abençoada. Quarto lugar, use a sua boca para dizer palavras boas, para abençoar. Vira para o lado e diz, meu irmão, seja abençoado em nome de Jesus. Diga para ele. Jesus era mestre nisso. Porque quando ele abria a boca, ele falava palavras maravilhosas. E certa feita, algumas pessoas decidiram abandoná-lo. E ele volta-se para os 12 e diz, vocês não querem ir, não? E Jesus diz assim, e os discípulos respondem dizendo assim para Jesus, para onde nós iremos? Ou para onde iremos nós, como diz a nossa versão? Só tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas precisam se aproximar de nós, dizendo, fala um pouco, conversa um pouco comigo, porque o mundo está carente, o mundo está necessitado, as pessoas estão visitando e apinhando os consultórios médicos, psicológicos, tomando psicotrópicos. Por quê? Porque lhes falta a palavra que é viva, que transforma, que liberta. E você é um instrumento que Deus quer usar em 2020. Atenção, homens da DIG, Deus quer usar os teus lábios para fazer a diferença. Cadê o povo que quer fazer a diferença? Levante a mão e dê glória para Jesus. Quinto lugar, sonhe alto. Diga comigo, sonhe alto.
Diga para o lado, sonhe alto. O grande problema de pessoas que não avançam, o grande problema, o grande entrave, é que a mente é limitada. É limitada para acreditar nas promessas de Deus. Deus disse para você, vou fazer assim, assim, assim. Você diz, como? Eu não vejo condições. Então ouça a palavra do Senhor. Deus trabalha do nada para realizar o tudo. Deus pega quem não é e faz ser, para que a glória seja dele, para que a exaltação seja dele. Então você passou 2019 dizendo, não dá, não vai acontecer, fulano já tentou, Beltrano já tentou, mas não dá certo. Tira isso dos teus lábios. Começa a dizer, eu não sei como, mas eu creio que Deus vai fazer. Eu não sei de que jeito, mas eu ouso sonhar, eu ouso acreditar que Deus vai fazer algo grande. Eu vejo pessoas emborcadas, e entra ano, e sai ano, e elas não alavancam, não avançam, não crescem. E elas dizem, será que Deus não está olhando para mim? Resposta para você hoje, quentinha do céu. Deus está olhando para você, está interessadíssimo em te abençoar, mas Ele precisa apenas da tua disponibilidade. Abraão, sim senhor, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Como assim? É assim mesmo? Tá. Ele arruma tudo. E eu fico imaginando, se há uma coisa que eu queria entrar nas páginas da Bíblia para perguntar, Abraão, só um minutinho aqui. Qual foi a reação de Sara? Porque, irmãos, eu fico imaginando, você que é casado, imagina você arrumando a bagagem, e a sua esposa pergunta, diz, para onde nós vamos? E você diz, vem comigo, que Deus vai mostrar. Imagine a reação da sua esposa. Como assim? Você vai largar tudo e vai para um lugar que você não sabe? Aí a Bíblia diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Me pergunte por quê? Porque tinha esperança no Deus que havia prometido. E sabia que Ele era fiel e não iria falhar. Ouça, você está morando em cabanas, no lugar da bênção, no lugar da promessa. Deus está dizendo, sonha alto, levanta a cabeça, creia em Deus, confie na palavra e seja abençoado por Ele, porque é isto que Ele quer. Fique em pé e dê um glória bonito para Jesus. Falo rapidamente aqui, diga comigo, seja mais agradecido, e menos murmurador. Está quente, está frio, não vai, comida sem sal, comida com muito sal, nada está bom. Seja menos murmurador, para você ter um ano melhor, e seja mais generoso. Olha o que a Bíblia diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Cadê os crentes que gostam de se alegrar? Aí diz mais, orai sem cessar. E o versículo 18 diz, em tudo dai graças. Me pergunte por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ponto. E para fechar mesmo, em 2020, dedique mais tempo para Deus. Diga menos televisão, menos celular, mais oração, mais leitura da Bíblia, mais igreja. Perguntaram para um grande homem de Deus chamado John Stott. Ele esteve no Brasil ao completar 70 anos. E perguntaram para ele, qual é o segredo do seu ministério? Tão profícuo, tão abençoado. Ele respondeu, quer saber o quê?
todo mundo pensava que ele ia tirar um argumento teológico. Ele disse, primeiro, eu oro e leio a Bíblia todos os dias. Vale um amém? Amém. Procura não faltar a nenhum culto de Santa Ceia. Amém? E terceiro lugar, eu separo pelo menos um dia da semana para ir ao templo, cultuar e adorar a Deus com os meus irmãos. Você quer fazer esse voto? Você ia botar no papel a casa própria, não sei o quê, o carro, trocar disso, trocar daquilo. Coloca no papel assim, Senhor, eu quero dedicar mais tempo para Ti. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Tua palavra, eu quero Te buscar mais, eu quero dedicar a minha vida para Ti. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Me ajude! E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Até Jesus separava tempo para orar. Quem quer saber qual vai ser o tema do ano de 2020? Então, nós vamos apresentar para a igreja agora, e nesta oração de joelhos, nós já vamos orar para que Deus possa, de fato, de direito, de verdade, fazer deste ano, esse ano especial. O ano de 2019 foi o ano da intimidade com Deus. Intensificamos a oração, a leitura da palavra, o jogral, buscando. Não vamos abandonar a busca da intimidade, mas nós vamos entrar numa outra atmosfera agora. Pode colocar aí, querido, por favor? 2020, diga comigo. Vamos dizer bem forte? 2020, o ano do perdão.